Shalom a todos. Eu tô aqui no solzinho. Procurando uma pose por causa do reflexo do sol. Tá um vento frio. Está um vento frio. Por isso que eu... Gente, tô procurando um negócio aqui. Tá um vento frio. Por isso que eu tô assim, toda agasalhada, ok? Aqui, se a pessoa... Nesses últimos tempos da vida, se a pessoa descuidar um pouco, infelizmente, muitos estão pegando gripes, não sabe nem que tipo de gripe é. Vocês entendem, viu? Não posso nem ficar falando aqui esses nomes modernos. Então, depois que houve tudo isso que nós passamos na face da Terra, as pessoas elas estão com mais facilidade de ficar doente, viu? Mas então a gente tem que se agasalhar, cuidar, tomar vitamina. Mas vamos começar logo a leitura, que hoje é Marcos 13, Evangelho de Marcos, hoje capítulo 13. Vamos começar logo a leitura, porque eu tô fora de casa, é uma praça, tem casas ao redor, mas aqui onde eu tô é uma praça, ok, gente? Então vamos lá, Marcos 1. Ao sair Jesus do templo, que o Senhor Jesus, antes da morte dele, ele estava indo todo dia no templo. E eu vi uma explicação de uma pessoa estudada, que eu achei muito interessante. Porque Jesus é o Cordeiro de Deus. E o Cordeiro, na Páscoa, ele tinha que ficar 4 dias dentro de casa antes do sacrifício. Ok? Então, todo dia o Senhor Jesus está indo no templo, em Jerusalém. Aqui de novo, no último capítulo nós falamos sobre isso, e aqui de novo, aqui fala: ao sair Jesus do templo, disse-lhes um de seus discípulos: Mestre, que pedras, que construções! Eles queriam chamar Jesus, eles queriam chamar a atenção do Senhor Jesus para aquela construção daquele templo que era muito grande. Foi investido muito dinheiro ali. Okay. Não era o templo de Salomão, era uma reforma que Herodes fez, né? Que a pessoa acha que todo templo era de Salomão. Salomão foi o primeiro, ok? Então, normalmente esse templo aí falava que era o templo de Herodes, ok? Mas era um templo assim luxuoso. Era o cartão postal de Jerusalém, aquele templo. E assim, eu acredito que era o maior templo da época de todas as nações que existiam. De lá para cá que se construiu muitos templos, mas naquela época eu acredito que quem tinha o templo maior era o povo judeu. E Jesus ia lá, pregava, mesmo que ele não era muito aceito lá, mas ele ia lá, pregava. O pessoal preparando para prender ele, mas enquanto é dia, como ele mesmo disse de outra vez, enquanto é dia, andamos, né? Então ainda era dia dele pregar. Então ele continuou indo, e ele ia lá e ele não ficava observando. A gente se prende muito aos detalhes. Ele ia lá fazer a obra de Deus, do Pai, ficava lá engrandecendo aquele templo, mesmo porque o templo do céu é muito... Não se compara à beleza. Ok? Vamos lá. E aqui no 2, um dos seus discípulos falou, mas Jesus lhe disse... Não, primeiro o seu discípulo falou aqui no 1, viu? No 1, o seu discípulo falou assim:
Primeiro que um fala que Jesus, saindo do templo, disse a um de seus discípulos: mestre, que pedras, que construções. Essa é, não sei que maravilha que era do mundo na época, né? Olha, nosso povo, isso aqui. E aqui vem o 2. Mas Jesus lhe diz: vês essas grandes construções? Vês esse templo enorme aí? Okay? Não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Vai cair. Vai cair, isso aí vai cair. Por que vocês estão... Jesus, por que vocês estão tão impressionados com esse templo? Ele vai cair. Não vai ficar pedra sobre pedra. Aí aqui no 3, versículo, viu gente? Capítulo é 13. Versículo 3 diz assim: no Monte das Oliveiras, defronte do templo. Então, aqui já foi em Israel, sabe como é que é? Já foi em Jerusalém, sabe? O Monte das Oliveiras fica desse lado, e do lado de lá, no outro monte, fica o templo. Então, você está aqui no Monte das Oliveiras, você vê lá o templo, que agora a gente só vê o domo da rocha lá, ok, gente? E aqui fala, ó, no Monte das Oliveiras, defronte do templo, achava-se Jesus assentado, quando Pedro, Tiago e João e André, aqui já aparece André junto também, porque no momento era Pedro, Tiago e João, mas aqui já aparece André também, ok? Lhes perguntaram em particular, ok? Era sempre os 3, agora tem 4, o André também estava junto. Mas perguntou em particular, porque não era só Jesus, não era só Jesus e os 12 discípulos, gente. Era discípulo, tá? Apóstolo veio depois do grego, da escrita, quando fez o Novo Testamento. Mas não era só os 12 discípulos que estavam ali com Jesus, era multidões com eles. E aqueles 4 dos discípulos foram no particular e perguntou para ele: Senhor, diz-nos quando sucederão estas coisas. O mestre, conforme ele chamava o Senhor Jesus, ok? No momento era mestre. Mestre, pra vocês terem uma ideia, mestre é a mesma coisa de rabino, ok? Rabi. Inclusive, na tradução italiana, eles colocam rabino, ok? Pode ser rabino também, né? Agora, o português, quando fala mestre, pode ser um rabino também, ok? Um rabino. Então, vamos lá. No 4. Diz-nos quando sucederão estas coisas e que sinal haverá quando todas elas estiverem para se cumprir. Então, eles perguntaram quando que ia acontecer aquilo, qual o sinal que isso ia ter para que eles se cuidassem, né? Aqui o 5 diz: então Jesus passou a dizer-lhes: vede que ninguém vos engane. Ok? Ninguém vos engane. Ele estava ali pegando para os discípulos poderiam passar para a multidão depois que o Senhor Jesus foi arrebatado aos céus, ok? Ele falou: olha, vês que ninguém vos engane. Muitos virão em meu nome dizendo: sou eu. Sou eu. Gente, sou eu. Essa tradução, sou eu, é a mesma tradução que apareceu para Moisés no deserto, ok? Na árvore. Eu falo que quem é? Eu sou. Então aqui o escritor traduziu para disfarçar, sou eu. Gente, mas sou eu sou a mesma coisa, ok? Então essas pessoas, elas iam vir dizendo que era Deus, que era Jesus, que era o Messias. O nome mais conhecido ali para eles era Messias, ok? Então ele falou: olha, que ninguém vos engane, ok? Porque virão muitos dizendo que é o Messias. Na realidade, era isso que ele queria dizer, ok? E enganarão a muitos. Nesse período da história, já apareceu muitos falsos messias, gente.
muitos, tanto nas nações pagãs, mas do povo de judeu também, já tem muitos falsos messias. É que você não estuda, não pesquisa, não sabe. Mas não é que assim que todo o Estado declara aquela pessoa como Messias, mas dependendo dos grupos, eles têm uma pessoa como Messias. Eles têm. Eu não vou citar nomes aqui, mas eles têm uma pessoa como Messias. Pessoas que era um rabino famoso, que acabou virando o Messias para eles, ok? Para alguns grupos, não todos. Vamos lá? E eu não estou falando de Jesus de Nazaré, não. Estou falando de pessoas comuns entre eles. Vamos lá? Muitos virão em meu nome dizendo eu sou, ou eu sou o Messias, é porque aqui não está completado, eu sou o Messias, enganará muitos. Quando, porém, ouvirdes falar de guerra, rumor de guerra, não vos assusteis, necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Ok? Então, gente, aqui o Senhor Jesus estava dando a explicação para duas épocas. Ok? E se a pessoa não souber entender isso, ela não vai entender a Bíblia. Por quê? Porque 40 anos depois, ou talvez menos de 40 anos mais ou menos, não sei. Depois que o Senhor Jesus falou essas palavras, aquele templo foi destruído. Mas aqui também ele está falando de coisas dos finais dos tempos, que a gente ainda não viu. Que a geração de hoje nunca viu. Ok? Vamos lá? E ele falou, rumores de guerra, não assusteis. Ok? Hoje em dia eu vejo as pessoas falando, não, mas isso é só o começo. Gente, o começo foi lá no ano 70 da era cristã, foi o começo, tá? Ali foi o começo, gente, ali já morreu muita gente de Jerusalém. Muito judeu morreu, muito judeu passou fome em Jerusalém, muito, derrubou o templo. Pesquisa, gente. Pesquisa, não vai acreditando em tudo que você acha que era assim. Eu acho que era assim. Não era assim não. Tem coisa... O fim já começou no ano 70, quando o templo foi derrubado, ok? O fim de todas as coisas começou no ano 70, quando o templo foi derrubado. Foram lá, o título, na época, o imperador de Roma, que Roma era o governo, governava tudo na época, inclusive tinha poder lá em Israel, e eles, não, lá por causa de algum problema que teve entre o povo, ele juntou uma turma lá e foi lá, derrubou o templo. E tinha pessoas lá das redondezas com eles, mas eu não vou ficar citando nome de povos aqui não. Falei Tito porque na internet tá lá, todo mundo, qualquer um vai procurar, vai ver, ok? Vamos lá. Porque se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá terremoto em vários lugares, e também fomes. Essas coisas são o princípio das dores, ok? Então, muita gente ainda está esperando o princípio das dores, muita gente ainda está esperando. Mas o povo judeu já passou por muitas dores, inclusive no ano 70. Pesquisa o que aconteceu lá, viu, gente? Eu nem sei se naquela época tinha terremotos em vários lugares, se tinha nação contra nação, eu nem sei se tinha. Mas fome, perseguição, mortes, eles passaram, ok? A nação deles passaram. Aqui o 9 agora. Estai-vos de sobreaviso, porque vos entregarão aos tribunais e às sinagogas. Sereis açoitados e vos farão comparecer à presença de governadores e reis por minha causa, para lhes servir de testemunho. Quando que isso aconteceu, gente? Pode acontecer de novo? Pode. Mas quando que isso aconteceu? Entregar aos tribunais, sinagoga. Estevão foi o primeiro mártir em Israel. Nem era chamado de cristianismo não, os nazarenos, ok? Os do caminho.
ou então a seita mesmo. Eles chamavam o seguidor de Jesus a seita. Então, ali, chamava também a seita, chamava de Nazareno, chamava a seita, os do caminho do Nazareno. Então, ali, gente, já teve Estevão, que foi morto apedrejado, Paulo, que foi morto também, Deus ressuscitou, Paulo foi morto. Vocês acham que não? Vocês acham que ser apedrejado naquela época, vocês ficavam vivos? Você não tem ideia do que era ser apedrejado. Paulo foi morto, Deus ressuscitou ele. E eu acredito até que foi nesse dia que ele morreu, que ele foi no céu e voltou. Vamos lá. A Bíblia fala coisas sobrenaturais, mas o crente de hoje não crê. O crente de hoje só crê na ciência dos homens. O crente de hoje que diz que é evangélico, a maioria deles só crê na ciência dos homens. Eles não creem no sobrenatural de Deus. O que eu posso fazer? Está na Bíblia. Está na Bíblia. Paulo foi apedrejado. O judeu não apedrejava a pessoa para deixar vivo. Paulo falou que foi até o terceiro céu. Espírito dele. Ok, gente? E não foi uma vez só, não. João também. Mas hoje em dia, se você for falar isso, todo mundo se escandaliza. Eu não acredito. Ué. Então você não acredita na vida do apóstolo Paulo, do apóstolo João. E com certeza outros também, gente. Só que não está escrito aqui. Vamos lá. Estai-vos sobre aviso, porque vos entregarão aos tribunais e às sinagogas. Quando Pedro orou pelo paralítico, ele começou a andar, Pedro já teve que prestar conta nos tribunais, ok, gente? Olha lá. Sereis açoitados e vos farão comparecer à presença de governador e reis por minha causa, para lhes servir de testemunho. Sim, tudo isso no primeiro século aconteceu, gente. Tudo isso. O apóstolo Paulo teve que ir para Roma, depois morreu decapitado. O apóstolo Pedro morreu crucificado. O apóstolo Tiago, que conta a história, que morreu apedrejado em Jerusalém. Cada apóstolo foi para uma nação e lá teve as suas mortes também. O único que nós sabemos que ficou até velhinho foi João, o apóstolo João, ok? Vamos lá. E ele falou que essas coisas iam acontecer. E no primeiro século já tinha acontecido isso. No primeiro século. Mas é necessário que, primeiro, o evangelho seja pregado a todas as nações. Ok? Então, só que aquele acontecimento que teve no primeiro século não era o final ainda. Porque o evangelho ainda não tinha sido pregado em todas as nações. Ainda não tinha. E também o Senhor Jesus não veio. Não veio naquela época. Não teve arrebatamento naquela época, ok? Então ali foi uma amostra do que será no fim. Ok? Vamos lá? Mas é necessário que primeiro o evangelho seja pregado por todas as nações. Ok? Quando, pois, vos levarem e vos entregarem, não vos preocupeis com o que haveis de dizer, mas o que vos for concedido naquela hora, isso falai, porque não sois vós os que falais, mas o Espírito Santo. Ok? Eu vejo tanta gente pondo medo na internet. Medo, os crentes vão ser perseguidos, os crentes vão sofrer, os crentes não sei o que, só põe medo. Gente, isso não é evangelho não. Desculpa, você está pregando você. Isso não é evangelho. Primeiro que a ira de Deus é para quem rejeitou Jesus de Nazaré. Primeira coisa. E segundo, que mesmo que você for chamado para levar diante das autoridades, o Senhor Jesus falou que não era para ter medo. Olha aqui, gente. O 11, capítulo 13 de Marcos 11, versículo 11. Quando, pois, vos levarem e vos entregarem, não vos preocupeis com o que haveis de dizer, mas o que vos for concedido naquela hora, isso falai, porque não sois vós os que falais, mas o Espírito Santo. Aleluia, glória a Deus. Em vez das pessoas estar pregando isso, não, elas estão pondo terror na internet.
terror, terror e mais terror. Assombrando o povo, achando que o povo vai se converter por medo. Gente, quem convence do pecado da justiça é Jesus de Nazaré. Não é o medo não, viu? Muita gente que morre de medo vai pro inferno, viu? Não é o medo que se converte. Muitas pessoas aí estão pondo medo, mas o medo não converte ninguém. Vamos lá. O 12. Um irmão entregará a morte a outro irmão e o pai ao filho. Também até nem pai nem filho nessa vai poder confiar. E o pai também às vezes não é nem só aquele de casa, é a descendência, ok? Então não pode confiar no pai e no filho. Haverá, nem pai e filho pode confiar. Haverá que se levantarão contra os progenitores e os matarão. Deus tem compaixão de nós, tem compaixão, para que nós possamos continuar firme pegando o Evangelho. E salva os nossos queridos. Salva os nossos queridos, Senhor, em nome de Jesus, porque eles precisam de Ti, Senhor. Então vou lá. Sereis odiados de todos. Serei odiado de todos por causa do meu nome. Por causa de quem as pessoas iam ser odiadas? Pelo nome de Jesus. Ok? Aquele, porém, que perseverar até o fim será salvo. Gente, esse aqui é o Evangelho do final dos tempos. É claro que todo mundo precisa perseverar até o fim. Mas às vezes a gente morre. Às vezes a gente morre e a gente precisa morrer na fé. Ok? Agora aqui, nesse finalzinho de tempo, as pessoas vão estar vivas. E elas vão perseverar até o fim. Ok? E vai passar muitas tribulações, provações, tentações. Mas a Bíblia falou que não é pra gente ter medo, que o Espírito Santo ia trazer as palavras pra gente dizer. Se a pessoa tá com medo é porque ela nem sabe quem é o Espírito Santo. Ela não está sendo guiada pelo Espírito Santo, então ela só fica com medo não salva ninguém. E também sou contra pregadores de internet que só põem medo nas pessoas. Vamos lá. Quando, pois, virdes a abominação da desolação, situando onde não deve estar, quem lê entenda. Então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Gente, a principal perseguição vai ser em Israel, vai ser em Jerusalém. A principal perseguição vai ser em Jerusalém, gente. É porque veio umas doutrinas por aí dizendo que a igreja tomou o lugar de Israel. Gente, a igreja não tomou o lugar de ninguém. A igreja é a igreja, Israel é Israel. Ok? Igrejas são todos os salvos em Cristo, pela fé. Gentios, judeus, árabes, gentios árabes, gentil descendência de Esaú, sabe? As tribos que se espalharam pela face da terra, ok? Igreja é feita de todas essas pessoas que se convertem, ok? Mas Israel continua lá. E é lá que vai construir o templo final. E é lá que a perseguição vai ser pior, gente. Ore pelos messiânicos de lá. Orem. Se você não sabe quem é os messiânicos, são os que crê que Jesus de Nazaré é o Messias. Que eles chamam de Yeshua. Porque o maior sofrimento vai ser lá, gente. Vai ser lá. Não é porque a gente quer que seja lá. É porque o Senhor Jesus pregou: quem está na Judéia, fuja. Ele não falou assim: quem está na Bahia, fuja. Quem está no Rio de Janeiro, fuja. Ele falou: quem está na Judéia, fuja. Ó. Judéia é a terra dos judeus que hoje virou Palestina. Vamos lá? Quando, pois, virdes o abominável da desolação, situado onde não deve estar, quem lê entenda. Então os que estiverem na Judéia, fuja para os montes. Quem estiver em cima, inclusive aqueles que fugiram lá no ano 70, quando foi derrubar o templo, aqueles que fugiram se salvaram, viu? E os que ficaram lá no templo morreram. Vamos lá? Quem estiver em cima no eirado, não desça nem entre para tirar da sua casa coisa alguma. É algo que não dá para você se preparar, você tem que sair correndo mesmo. Sabe assim, tipo, dá um terremoto, começa a apitar lá uma sirene
E você tem que sair do prédio rapidinho, do jeito que tá. Porque se você ficar ali dentro do prédio, pode cair e te matar. É assim que vai ser nos finais dos tempos. Ok? E esses acontecimentos tá para Jerusalém, gente. O mundo inteiro vai ser abalado. Mas aqui o Senhor Jesus estava pregando para Jerusalém. Será que dá para as pessoas entenderem? Judéia. Onde fica Judéia? Não é no Brasil. Não é na Europa. Judéia fica em Israel. Quem estiver em cima, no eirado, não desça, nem entre para tirar da sua casa coisa alguma, porque não vai dar tempo. Vai ser igual um terremoto e a sirene tocando e você tem que sair correndo. Tá? E o que estiver no campo, não volte atrás para buscar sua capa. Não volte. Sai correndo. Ai das que estiverem grávidas, das que amamentam naqueles dias. Imagina correr com barrigão ou correr, gente, com a criança de colo. Ai, porque vai sofrer mais. Quando a Bíblia fala ai, é porque o sofrimento é maior, viu, gente? Orai para que isso não suceda no inverno. E no inverno, então, meu Pai do céu, Senhor, que isso não suceda no inverno. No inverno as pessoas fora de casa morrem congeladas. Vamos lá? Porque aqueles dias serão de tamanha tribulação como nunca houve, desde o princípio do mundo, que Deus criou até agora e nunca jamais haverá. O povo de Deus, eles foram perseguidos, mas fora da nação deles, em outras nações. Lá dentro mesmo de Jerusalém, eu acho que o maior sofrimento que se passou foi aquele do ano 70, quando derrubou o templo. E depois no finais dos tempos, ok? Antes da volta do Senhor Jesus, para julgar as nações, ok, gente? Ao 20. Não tivesse o Senhor abreviado aqueles tempos, Adonai, o Senhor aqui seria Adonai, o Eterno, o Pai, Deus Todo-Poderoso. Se Ele não tivesse abreviado aqueles dias, ninguém se salvaria. Mas por causa dos eleitos, gente. Outra coisa aqui que eu estava pensando outro dia. Quem são o povo eleito, gente? É os israelitas, é o povo judeu, é o povo de Israel que são os eleitos. E a igreja é salva pela fé em Jesus de Nazaré. A igreja, presta atenção, claro que os teólogos não vão concordar comigo, mas eu não sigo teólogos, os teólogos não pagam minhas contas. Os teólogos não pagam minhas contas, graças a Deus, que é o Senhor que tem tido misericórdia de mim até aqui, ok, gente? Os teólogos não pagam minha conta, eles não pagam minhas contas. Na hora que eu estou sem paz, eles não vêm me dar paz, quem me dá é Jesus, ok? E aqui fala que se o Senhor não tivesse abreviado, nenhum eleito se salvaria. Quem são os eleitos? É o povo de Israel. E eu não estou nem falando só Israel Estado, não. Eu estou falando as 12 tribos, filhos de Jacó, que recebeu o nome de Israel, ok? Olha lá, os eleitos. A igreja, volto a dizer, porque sabe, alguém não pensa, a igreja, lá em Efésios, fala, pela graça sois salvos, mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. Então a igreja, ela é salva pela fé, como está em Efésios. Mas o povo de Israel, eles são os eleitos. Antes de existir a igreja, já existiam os eleitos. E aqui ele está falando dos eleitos. Ó, mas por causa dos eleitos que ele escolheu, ele quem, gente? Deus. Foi Deus que escolheu, gente. O Pai. Se você vê João 17, o Senhor Jesus está ali orando e agradecendo, fala, Pai, te agradeço por aqueles que o Senhor me deu. Os que vai para Jesus foi Deus que deu. E quem tinha eleito essas pessoas foi Deus, desde Abraão. Vai estudar. Tá? Então o Senhor vai abreviar esses dias. Creia. Não fica aí apavorado só pregando desgraça. Prega a Bíblia.
Prega a Bíblia fala que o Senhor vai abreviar esses dias, aleluia, porque senão não sobra ninguém para entrar no milênio. Se o Senhor não abreviar esses dias, não vai sobrar ninguém para entrar no milênio e povoar o milênio, ok? Leia Zacarias 14. Então, se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou ele ali, não acrediteis, não acrediteis, já tem um monte de Cristo por aí, ainda vai aparecer o Messias de Israel, vai aparecer outros Messias que as nações aí têm. Não creia, não creia. Não, o Senhor Jesus não vai descer do céu e ficar escondido atrás da árvore, não, gente. Nem no deserto. Não, quando ele descer, todo olho verá. Para com isso, se liberta. Não fica acreditando em mentiras, não. Leia a Bíblia. Ok? Leia. Ó que o 21. Então, se alguém vos disser, eis o Cristo, ele ali, ele aqui, ele acolá, não acrediteis. Pois surgirão falsos cristos, falsos messias, viu, gente? E falsos profetas, viu, gente? Falsos profetas. Já tem um bocado, viu? Operando sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Tem gente lá em Israel enganar o povo de Israel. Tem gente que vai em Israel, mas não é para pregar o evangelho de Jesus de Nazaré, é para enganar o povo. O que a Bíblia fala, se fosse possível, enganaria até os próprios eleitos. Estai vós de sobreaviso, tudo vos tenho predito. Estai vós de... E o Senhor Jesus não sabia quando seria a volta dele. Ele já falou, ele não sabia, era só o Pai. Mas ele já estava dando o aviso. Ele já estava dando aviso, mas ele não sabia ainda quando seria. Se era no ano 70, se era no ano 2000 e alguma coisa. Não sei, daqui para frente, qualquer hora pode vir. Não sei que... Não vou marcar data, mas ele, cada dia que passa, ele está mais perto da vinda. Pode ter certeza disso. Cada dia que passa, porque os 2000 anos, quando tiver 2030, vai ser mais ou menos a época que o Senhor Jesus morreu. Se a gente contar da época que o Senhor Jesus morreu, quando for 2030, mais ou menos, já vai estar 2000 anos, ok? É que as pessoas fizeram as contas tudo errada. Primeiro que essa contagem, ela já está errada há 4 dias. 4 dias não, 4 anos. Essa contagem 2023, ela já perdeu 4 anos na história. E segundo, que a gente precisa contar da época que o Senhor Jesus foi ao Pai, esses 2 dias. Por isso que um monte de gente fez um monte de profecia para o ano 2000 e não deu certo. Quer fazer correr da cabeça? Vamos para a Bíblia. Ok? Vamos lá, 24 agora. Mas naqueles dias, após a referida tribulação, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade. Ok? Vai acontecer tudo isso, veja. Esses sinais da natureza. Ó, 25. As estrelas cairão do firmamento e os poderes dos céus serão abalados. Os poderes do céu serão abalados. Os planetas, gente. Os planetas serão abalados. Vai cair estrela, que está falando. Ao 26. Então verão o Filho do Homem vir nas nuvens com grande poder e glória. Então, gente, não tem como enganar, não tem como você acreditar, você acredita, porque você já está com esse de engano. Quem acreditar que Jesus está ali escondido, sei aonde. Não, quando ele vir, não tem como enganar. Vai ter muita coisa sobrenatural acontecendo na terra, muito mesmo. E sem contar que ele ainda vai vir nas nuvens, todo olho verá, vai ter trombeta, vai ter cavalo branco, vai ter anjo tocando, vai ter tudo isso. Eu não sei se eu vou estar aqui, mas quem é mais novo que eu tem mais chance de estar aqui, entendeu? Pode ser que eu ainda esteja, se ele vir logo, pode ser que eu esteja, mas pode ser que eu não esteja mais. Mas quem tiver, verá. Ó, e ele enviará os anjos e reunirá os seus escolhidos dos 4 ventos, da extremidade da terra até da extremidade do céu. Ok? Ele vai até da extremidade do céu, gente.
é na Terra, é todo o planeta Terra e mais alguma coisa que tem por aí, extremidade dos céus. Eu não vou entrar nesse detalhe porque as pessoas, elas são muito mente tampada e depois você vai falar coisa que está na Bíblia, elas falam que você pregando heresia, você mostra, a pessoa não crê, porque a mente dela já foi cauterizada com as doutrinas que ensinam por aí. E eu não fiquei presa em doutrinas nenhuma, gente, nenhuma. Outro dia a pessoa falou, seja judaizante. Eu falei, meu filho, quando eu achei que tem Jesus, eu nem sabia que existia judeu. Ok? Eu quero seguir a Bíblia, os evangelhos. A Bíblia toda, para mim ela toda é importante. Eu vou ter discernimento daquilo que é para mim e aquilo que não é na Bíblia. Mas ela toda é importante. E eu não sigo doutrinas. Eu sigo da Bíblia. Mas eu não sigo essas doutrinas de interpretação humana. Algumas delas estão certas, outras estão erradas. Vamos lá? E ele enviará os anjos e reunirá os seus escolhidos dos 4 ventos da extremidade da terra, até a extremidade do céu. Até a extremidade do céu, viu, gente? Eita! Pensa, cabecinha. Aprendei, pois, a parábola da figueira, quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabei que está próximo o verão. Então, eles falam que como Israel voltou a ser nação há 75 anos atrás, então isso aí para eles já é oliveira ou figueira. Deixa eu ver qual a figueira. Aqui, figueira. Lembra que Jesus tinha secado a figueira? Porque ela não deu fruto? Lembra? Pois é. Aqui fala que quando ela começar a brotar, e o pessoal fala que a figueira brotar é esse Israel que foi criado há 75 anos atrás, gente. Eu não vou dizer para você isso, eu vou bater o martelo, mas é uma forma de você entender o que está escrito, ok? Vamos lá. 29. Assim também vós, quando vides acontecer estas coisas, sabei que está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isso aconteça. Qual geração? Os estudiosos dizem que essa geração que nós estamos vivendo, porque é a geração de Israel voltou a ser nação, ok? Vamos lá? Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Céu e terra passará. Não, essa terra é eterna, nunca vai acabar. Na sua cabeça. Porque a Bíblia diz que passarão céus e terras, mas a minha palavra não passará. Aleluia? Vamos lá? Mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, senão os anjos no céu. Ah, os anjos no céu sabem, viu, gente? Olha, ó. Mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, senão os anjos no céu. Ah, os anjos sabiam. Ah, então o Senhor Jesus agora sabe, porque ele está lá no céu. Quem estava no céu, quem está no céu sabe. Agora quem estava na terra não estava, não sabia. Inclusive o Senhor Jesus estava na terra e ele não sabia. Mas ele falou, ó, os anjos no céu sabem. Então se os anjos no céu sabem, o Senhor Jesus sabe também porque ele está lá. Agora, aqui ó, vamos voltar aqui atrás. Apaga tudo que eu falei aí agora, que eu não entendi o versículo. Vamos voltar aqui atrás, desculpa, vamos voltar aqui ó. 32, de Marcos 13. Mas a respeito daquele dia ou da hora, ninguém sabe. Eu não li essa palavrinha nem. Ó, quando a gente não lê essa palavrinha nem, a gente fala, expliquei errado. Ó, nem os anjos no céu, nem o filho, senão o pai. Então os anjos não sabem. Os anjos não sabem. Nem o filho, só o pai. O pai que vai decidir a hora. Então não adianta você ficar... Jesus, me revela, não vai revelar. Me revela, não vai revelar o dia e a hora, não vai. Para com isso. Todas as pessoas que põem dia e hora, data, é falso profeta, porque não acontece. Vamos lá. 33. Estai de sobreaviso, vigiai e orai, porque não sabeis quando será o tempo. Ok? De novo, ninguém sabe o tempo. Vamos lá. E como um homem que, ausentando-se do país, deixa sua casa, dá autoridade aos seus servos
a cada um a sua obrigação, e ao porteiro ordena que vigiem. Vigiem, eu posso chegar a qualquer hora, pode ser de dia, pode ser de noite. O homem, patrão que viajou, ok? Vigiai, pois, porque não sabeis quando virá o dono da casa. Se à tarde, se à meia-noite, se ao cantar do galo, se pela manhã, não sabe. Então por que vai colocar dia e hora? Ao 36, já estão quase acabando aqui. 36, para que vindo ele inesperadamente não vos ache dormindo. Então por que você tem que vigiar? Porque ele não avisou a hora que ele vem. E se você estiver dormindo, sem azeite na candeia, no candeeiro, como diz o Nordeste, não tiver azeite no candeeiro, que eu morava na Bahia, ainda era da época do candeeiro. Se não tiver candeeiro no azeite, meu filho, você vai ficar. Para que vindo ele inesperadamente não vos ache dormindo. O que porém vos digo a todos. Vigiai. O que eu porém vos digo aqui a vocês, dizem a todos. Dizem a todos. Ah, mas meu profeta, meu pastor, meu rabino, meu papa, meu padre, falou que é assim. Não, eu fico com o que Jesus falou. Ele falou que o dia e a hora ninguém sabe, mas que é para nós vigiarmos. Vigiarmos. Lembra das 10 virgens que estavam sem azeite? Elas não vigiaram, por isso que elas não tinham azeite. Ok? Pai, shalom, shalom, shalom.